A terça-feira é de muita chuva ainda em Belo Horizonte. Aliás, a previsão da semana toda de muita chuva, mas no interior do estado, uma tragédia. Juiz de Fora, Ubá, ainda contabilizando prejuízos e, infelizmente, ainda contabilizando também perdas de vidas, né? Mais de uma dezena até aqui. O Eustáquio Ramos está chegando com a informação de momento. Todo o estado mobilizado nessas regiões. Quase 600 milímetros de chuva, Eustáquio. Boa tarde. Ótima tarde para você, Thiago Reis. Um abraço a você que nos acompanha na Itatiaia. Exatamente. Para o ouvinte ter uma ideia, a média de chuva no mês de fevereiro em Juiz de Fora é de 170 milímetros. Até agora já choveu quase 600 milímetros em Juiz de Fora neste mês de fevereiro. E, para assustar ainda mais, em poucas horas, lá em Juiz de Fora, choveu quase 200 milímetros. Então, é muita chuva. Milímetro é uma medição que os meteorologistas utilizam, né? O sistema de defesa. E, para o ouvinte ter uma ideia, 1 milímetro de chuva significa 1 litro de água por metro quadrado. Então, você imagina 200 milímetros em poucas horas. E se essa chuva torrencial for num curto espaço de tempo e num local pequeno, na cidade apenas, como foi Juiz de Fora, é uma catástrofe como foi lá. Bom, o presidente Lula acaba de divulgar uma nota lamentando profundamente a tragédia em Juiz de Fora e em Ubá também, porque em Ubá também houve mortes. O presidente Lula cumpre a agenda em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, e divulgou uma nota dizendo que determinou pronta mobilização do governo brasileiro para auxiliar a população da região. Uma equipe de coordenação da Força Nacional do SUS está a caminho. Defesa Civil Nacional já enviou profissionais à Zona da Mata. O governo federal, segundo o presidente Lula, já reconheceu o estado de calamidade pública em Juiz de Fora. O estado de calamidade pública permite a liberação mais ágil de recursos para a reconstrução das cidades atingidas. Segundo o presidente, o foco é garantir assistência humanitária, restabelecimento dos serviços básicos, auxílio às pessoas desabrigadas e suporte à reconstrução. E o presidente disse que lá de Abu Dhabi, nos Emirados Árabes, ele ligou para a prefeita de Juiz de Fora, Margarida Salomão, prestando a solidariedade e oferecendo apoio federal, e o presidente está se solidarizando com as famílias. Muitas repercussões, além da comoção por essas mortes, né? O drama das famílias, muitas repercussões no meio político. O governador Romeu Zema decretou luto oficial de 3 dias em respeito às vítimas. Ele deve ir até o final da tarde ou início da manhã, de amanhã, para a Zona da Mata, e disse que o trabalho do governo do estado não tem prazo para acabar, para a reconstrução, atendimento às vítimas. E outros, inclusive equipes especializadas da Polícia Civil foram para Juiz de Fora para acelerar o processo de identificação das vítimas. O vice-governador Matheus Simões vai primeiro para Juiz de Fora do que o governador Romeu Zema. Ele embarca dentro de instantes e agora no início da tarde chega à região. O Servas, que é o Serviço Voluntário de Assistência Social, está iniciando uma campanha para arrecadação de alimentos para as vítimas da chuva. Mas vamos a Juiz de Fora. A nossa correspondente Désia Souza, da Itatiaia Juiz de Fora, tem números atualizados sobre a tragédia da chuva na região. Désia, com você, boa tarde. Foram atualizados agora há pouco os números referentes às chuvas de Juiz de Fora. Segundo a Prefeitura de Juiz de Fora, Corpo de Bombeiros e Defesa Civil, foram 15 óbitos confirmados, 440 desabrigados e 331 ocorrências registradas pela Defesa Civil de Juiz de Fora. A reportagem da Itatiaia está aqui na região do bairro Paineiras, onde as buscas seguem por uma pessoa desaparecida que morava em um prédio que foi atingido, e 4 casas que também foram atingidas e abrigavam uma família. Da Zona da Mata, repórter Désia Souza. Obrigado, Désia. Confirmando então, repetindo e confirmando. Está aqui, ó. Vou convidar as pessoas para entrar no nosso YouTube. As imagens são estarrecedoras. São cenas de guerra. Cenas de guerra que a gente exibe agora no YouTube, no @Itatiaia Esporte, no @Itatiaia Oficial. Pra você do rádio, eu descrevo. São ruas inteiras completamente devastadas. Imóveis. Olha, você vê que não é uma rua de encosta, essa que tá aparecendo agora. Não é um barranco que caiu, não. É uma rua, imagino que passa algum rio por ali e jogou um prédio inteiro no chão. Lama que tomou conta de tudo. As imagens que chegam também de Ubá, de Juiz de Fora, assustadoras, Eustáquio, de partir o coração, viu? Ô, Thiago, você falou de prédios aí, porque normalmente, quando há uma tragédia dessa da chuva, o que há principalmente é desabamento de casa.
né? Nesse caso específico, um dos prédios vizinhos, além de terem os primeiros andares tomados pela lama, respingou lama até nos últimos andares. Então você imagina a quantidade de lama, a quantidade de água e a força dessa correnteza. Aquela imagem de Ubá dos carros saindo da concessionária, sendo arrancados da concessionária pela água, né? Carro 0 quilômetro. Olha lá, Hyundai, acho que é Hyundai, a concessionária em Ubá. Impressionante, os carros vão sendo arrancados pela correnteza, carro 0 quilômetro, e aí, meu amigo, é perda total, né? Prejuízo total, mas é óbvio que o bem material a gente resolve. O que dói, o triste demais, né, Eustáquio, são as vidas que se perderam, famílias inteiras devastadas. Puxando pela memória aqui, eu não estou lembrado nesses 25 anos de Itatiaia de uma chuva tão forte que provocou esse número de mortos em pouco tempo em apenas uma cidade. A 10 atualizou 15 mortos em Juiz de Fora só de ontem à noite para hoje, de madrugada. 15 mortos. Em Ubá, cidade lá vizinha, 6 mortos. Então temos 21 mortos de ontem para hoje. Até ontem tínhamos 11 mortos vítimas da chuva desde outubro. Hoje, com 21, 32 mortos. Ou seja, de ontem para hoje, praticamente triplicou o número de óbitos na região, em Minas Gerais, com essas mortes trágicas lá em Juiz de Fora. E traremos outras informações no Itatiaia agora. Durante toda a programação da Itatiaia, temos lá a Désia Souza, o Jober Teles, o João Felipe Lolli, nosso repórter, foi para lá também, a nossa equipe do Digital, com a Thalissa Lima, enfim, a equipe da Itatiaia toda mobilizada para trazer as informações. Essa imagem impressionante. Essa é Ubá, não é? O prédio que desaba à beira do rio, e são prédios, você pensa, é prédio velho, já tava caindo. Não, ali tem uma loja das Casas Bahia, o outro tinha uma loja da Vivo, ou seja, são prédios ali com boas condições, mas estavam ali às margens do rio, o rio saiu da calha em Ubá. Impressionante, essa imagem, olha, é de arrepiar. E o Jober Teles destacou, a gente perguntou para ele mais cedo, Jober, essas ocorrências foram principalmente em áreas de encosta, deslizamento? Ele falou, não, na chamada cidade formal, né, onde tem as casas, os prédios, comércio, região central, né? Houve inundação, desabamento, como você está descrevendo, quer dizer, uma catástrofe lá em Juiz de Fora, viu? Então, todas as informações estão no nosso portal também, nas redes sociais, tem vídeos, fotos, e a gente vai atualizando aqui na Itatiaia, viu, Thiago Reis? E nesse momento, a informação, o Mauro Gomes, alô Maurão, tá passando aqui em frente à Itatiaia, mandou a foto, Thiago, tá caindo um dilúvio aqui na região do Estoril, Buritis, a chuva segue muito forte e a previsão é de chuva até o fim de semana, muita chuva em Belo Horizonte. Obrigado, Eustáquio. Um abraço, Thiago. A informação